Fala pessoal, aqui quem fala é o João Lobato, professor de Física do PCEP, trazendo mais um vídeo de resolução de exercício. Dessa vez vou trazer um último exercício de movimento retilíneo uniformemente variado para vocês, discutindo queda livre. Então, inicialmente, eu quero relembrar algumas equações que vocês foram apresentados no estudo desse movimento. A gente começa pela definição de aceleração, que é dado pela variação da velocidade sobre a variação do tempo. É possível reescrever essa equação de forma que ela seja expressa dessa segunda forma aqui. A velocidade final do movimento é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo que o movimento durou. Essa segunda equação ela é equivalente à primeira, então vocês só precisam saber uma delas para saber a outra. A equação de movimento retilíneo uniformemente variado é essa aqui, essa terceira equação. A gente chama de equação de movimento porque ela dá a posição da partícula para cada instante do tempo. E isso é um movimento, certo? Então, a posição é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o instante de tempo, mais a aceleração vezes o instante de tempo ao quadrado sobre 2. E, por fim, uma quarta equação, que é chamada de Torricelli, que é especial por não depender do tempo, ou seja, se você não tem nenhuma informação quando você está discutindo esse movimento sobre o tempo, você pode usar essa equação, que só envolve velocidades e distância percorrida e aceleração do corpo. Então, relembrando essas equações, a gente vai tentar resolver esse exercício aqui. Um astronauta na Lua arremessou um objeto verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. O objeto gastou 5 segundos para atingir o ponto mais alto de sua trajetória. Com esses dados, calcule: A. O valor da aceleração da gravidade na Lua. B. A altura que o objeto alcançou. C. A velocidade com que o objeto retorna à mão do astronauta. E D. Durante quanto tempo o objeto ficou fora da mão do astronauta. Então, para a gente analisar esse problema, primeiro eu quero dividir esse movimento em 3 partes. Então, a primeira parte é uma subida desacelerada, ou seja, aqui está o objeto, certo? Ele vai ser lançado com uma velocidade inicial v0 e uma aceleração no sentido oposto da velocidade vai estar presente, para baixo, ok? Eu vou medir a altura do objeto a partir da altura inicial dele, que eu vou chamar de 0, a altura inicial. E a altura em qualquer instante vai ser chamada de h. Essa seta aqui para cima, ela denota que eu vou medir a altura crescentemente para cima, certo? Eu poderia usar a seta para baixo, mas aqui é mais natural a gente usar ela para cima. Significa que eu vou colocar o 0 da minha régua nesse nível 0 aqui, e os números da régua vão subir conforme a gente vai, o objeto vai subindo, certo? Então ele vai subir com uma velocidade inicialmente positiva, porque ela está no mesmo sentido que a seta que indica a altura. Ou seja, ele ganha altura enquanto ele sobe. Isso representa uma velocidade positiva. Se a seta estivesse para baixo da velocidade, ou seja, se essa seta aqui inicial estivesse para baixo, a gente teria uma diminuição do valor da altura com o tempo, que acarretaria numa velocidade negativa. Então, velocidade positiva ou negativa está associado com o sentido do movimento, não com a direção nem com o valor da velocidade. Então, nessa primeira etapa do movimento, a gente tem um objeto partindo de uma velocidade v0 inicial, subindo e obtendo uma velocidade v menor do que v0. Por que ela é menor? Porque a aceleração está contra a velocidade. Ela está no sentido oposto da velocidade. Significa que o objeto vai ser desacelerado conforme ele sobe, certo? Então, a velocidade diminui. A segunda etapa no movimento, na verdade, é um instante único. O objeto ele vai ser desacelerado e perdendo velocidade até um ponto em que a velocidade dele vai atingir o valor 0. Nesse ponto, o objeto vai alcançar uma altura que eu vou chamar de altura max, de máxima. Isso porque, como ele está parado
nesse instante e sobre ele está agindo uma aceleração para baixo, a tendência dele é ganhar velocidade para baixo. Então, ele não vai conseguir chegar mais alto do que nesse ponto. Significa que essa altura é, de fato, a altura máxima que ele alcança. Então, a velocidade nesse ponto é zero e o objeto fica em repouso. Mas esse repouso é nesse instante, é instantâneo. Logo depois, ele vai se mover para baixo e logo antes ele estava se movendo para cima. A terceira parte do movimento é uma queda acelerada. E aí a gente se lembra da queda livre, porque essa aceleração que foi nos dada indiretamente, a gente vai ter que calcular no item A, mas foi nos dada indiretamente pelo enunciado, ela é constante. Então, essa terceira parte do movimento é, de fato, uma queda livre. E aí a velocidade que o objeto vai ganhar é para o sentido oposto do que ele tinha recebido no início. Então a velocidade vai ser negativa, porque a seta da velocidade está oposta em sentido à seta de crescimento da altura. E aí a velocidade ela aumenta em módulo. O que eu quero dizer com módulo? Se você ignorar o sinal da velocidade, o valor dela aumenta. Porém, por causa do sinal, é claro, ela se torna cada vez mais negativa. Então, para resolver esse problema, partindo do item A gente começa olhando para a primeira parte do movimento. A gente se lembra que a aceleração é dada por ΔV sobre ΔT e abre ΔV na velocidade, em um dado instante, menos a velocidade inicial do objeto. Aqui embaixo a gente tem o movimento sendo descrito inicialmente com velocidade inicial. Depois, ele chega à sua altura máxima, na segunda parte do movimento. Nesse instante, eu vou ter uma velocidade igual a zero. Essa velocidade eu vou denotar como VI, onde I vem de intermediário. É a parte intermediária do movimento. Primeiro a bolinha sobe, depois ela fica parada, depois ela desce. O momento que ela está parada é a parte intermediária do movimento, como a gente vai provar aqui nesse exercício. Então, a aceleração que o corpo recebeu, porque ela é constante, ela pode ser calculada a partir dessa forma, onde o V anterior foi trocado por VI, ou seja, é a variação da velocidade desde o momento em que a bola foi lançada para cima até o momento que ela perdeu completamente toda a sua velocidade. Eu poderia ter escolhido qualquer outro instante da subida para calcular essa aceleração. Como ela é constante, a gente obteria o mesmo valor de aceleração. Só que o enunciado nos deu valores que só podem ser usados nesse instante, considerando esse instante em que a bola está parada em repouso na altura máxima. Ele diz que o tempo que levou para a bola subir até chegar a essa altura máxima é de 5 segundos. Por isso que eu estou escolhendo esse instante para calcular essa aceleração. Então a gente sabe que a velocidade inicial do corpo é de 8 metros por segundo, está escrito no enunciado, e a velocidade final ele não diz, mas a gente sabe que para que o corpo volte a descer, isso é um fato experimental, a gente sabe que ele vai voltar a descer, ele precisa ser desacelerado até um ponto em que a velocidade dele é zero. Então a gente sabe que a velocidade dele no final vai valer 0 metros por segundo. E o tempo que leva para ele ser desacelerado completamente é de 5 segundos. Então essa aqui é a aceleração, cujo valor final é de menos 1,6 metros por segundo ao quadrado, o menos aqui indicando uma desaceleração do corpo. Muito bem. Para o segundo item dessa questão, eu vou continuar a analisar a segunda parte do movimento, que é em que o corpo está na altura máxima. Só que agora eu vou usar aquela outra equação que nos dá a posição do objeto como função do tempo. Eu vou usar essa equação para a altura máxima, para o instante em que o objeto alcança a altura máxima, sua altura máxima. Então a gente sabe que a altura inicial, do jeito que eu fiz, ela vale zero, certo? Então essa equação se simplifica. E todos os outros valores a gente já sabe. Então, V0, o enunciado nos deu, 8 metros por segundo. ΔT é o tempo
entre a posição inicial e a posição com a altura máxima, que é 5 segundos, que também foi dado no enunciado. E a aceleração eu troquei por menos 1,6 metros por segundo ao quadrado, que a gente calculou no item A. Realizando essa conta, a gente chega que a altura máxima é de 20 metros. No item C, a gente observa que não foi nos dado informação sobre o tempo suficiente, porque ele pergunta a velocidade com que o objeto retorna à mão do astronauta, mas ele não diz em que instante o objeto retorna. Então a gente não sabe, a princípio, quanto tempo leva para a bola, para o objeto sair da altura máxima e chegar à altura zero. Então, como eu havia dito anteriormente, nesse caso a gente usa a equação de Torricelli, que não depende do tempo, não tem tempo aqui. E esse ΔH é uma forma de expressar a variação de altura ao longo de todo o movimento. Aqui, diferente dos outros itens, eu estou pegando o instante inicial, os valores dos instantes iniciais, e do instante final, em que o objeto regressa à mão do astronauta. Então, essa variação de altura aqui é a variação de altura total do objeto, partindo do zero e chegando de novo no zero. Como essa variação é zero, certo? Ele parte da mesma altura em que ele chega no final, a gente fica com o fato de que a velocidade final do objeto é igual à velocidade inicial, cada um deles ao quadrado. Tirando a raiz, né, nos dois lados, raiz quadrada, a gente vê que a velocidade final do corpo é mais ou menos a velocidade inicial. E aí a gente sabe que ela vai valer mais se o corpo estiver com velocidade para cima e vai valer menos se a velocidade final for para baixo. E a gente sabe que tem que ser para baixo, porque o corpo não vai voltar a subir sem que o astronauta dê algum impulso a mais para a bola, que a gente está supondo que não vai acontecer. Isso significa que a velocidade final vai ser menos a velocidade inicial, ou seja, vai ser menos 8 metros por segundo. Certo? Então, a diferença entre a velocidade final e a inicial é somente nesse sinal. Para o item D, a gente usa a definição de aceleração. A gente sabe que nesse movimento a aceleração é constante, então eu vou usar isso. A gente já tinha calculado o valor dela, menos 1,6 metros por segundo ao quadrado. E eu vou usar esse valor de aceleração e o valor das velocidades finais e iniciais do movimento, onde final aqui é o instante em que o objeto chega na mão do astronauta, para calcular a variação do tempo ao longo do movimento. Então, o que eu faço é substituir a velocidade final, que a gente sabe que é menos a velocidade inicial, a gente calculou no item C, isso. E aí, menos V0 dá menos 2V0. Certo? E aí, agora eu vou multiplicar por ΔT dos dois lados, mas antes eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados e dividir por 2 dos dois lados. Então, 2 dividido por 2 dá 1, por isso que eu cortei aqui, e 1,6 dividido por 2 dá 0,8. Agora eu vou multiplicar por ΔT dos dois lados e obter o valor dele. É V0 sobre 0,8 metros por segundo ao quadrado. V0 a gente sabe que é 8 metros por segundo, porque estava dito no enunciado, e aí a gente completa essa divisão, achando ΔT igual a 10 segundos. As observações finais desse exercício estão associadas com 3 pontos principais que eu queria falar para vocês. Primeiro, a aceleração gravitacional da Lua, que a gente achou, foi de 1,6 metros por segundo ao quadrado, enquanto que o da Terra é de 10. Daí a gente deduz que a aceleração que a Lua causa nos corpos é bem menor do que no da Terra. Isso é porque a Lua tem muito menos massa do que a Terra. Um segundo ponto é que a velocidade final do corpo, quando ele atinge a mão do astronauta, é igual a menos a velocidade em que ele foi arremessado. Isso é porque o objeto ele sobe, ele é desacelerado até uma altura máxima. Quando ele desce acelerado pela mesma aceleração, certo? Ele ganha a mesma aceleração por tempo, por instante de tempo.
e anda o mesmo trajeto da altura máxima até a altura zero. E, portanto, a velocidade que ele ganha no final é, em módulo, a mesma que ele começou. E, por fim, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Pelo último item do exercício, a gente pode observar isso. E essa característica, assim como a característica 2, ela é sempre presente em movimentos desse tipo, de lançamento vertical. Quando você lança o corpo para cima, ele vai ter características muito semelhantes de quando ele está descendo. Em particular, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida e a velocidade vai ser oposta na parte inicial da subida e na parte final da descida. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês com essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Tirem todas as dúvidas com os professores de física e até mais.